Esse processo ele começou com um trabalho de atuação conjunta das entidades sindicais que representam os empregados do Santander, das entidades sindicais bancárias, portanto, com o Ministério Público do Trabalho e também com a fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, esse esforço conjunto é que permitiu a obtenção de uma prova cabal da prática de assédio moral do Banco Santander, no Banco Santander, e essa investigação foi feita em nível nacional, em diversas praças bancárias do país, e a ação, por ser de competência de uma das varas do trabalho de Brasília, foi ajuizada, portanto, pelo Ministério Público do Trabalho em Brasília, e aqui o Sindicato dos Bancários de Brasília passou a atuar em juízo como assistente do Ministério Público. E, então, nessa qualidade, LBS Advogados é o escritório que faz a assessoria jurídica para o Sindicato dos Bancários, passamos a atuar no feito, como interessados, terceiros interessados, na qualidade de assistentes do Ministério Público. Esse processo tem um diferencial pela extensão, né, nacional e por termos provado, através de testemunhas, através de documentos, que eu vou especificar no decorrer aqui da nossa conversa. E então nós temos conseguido provar de uma maneira extensa, profunda, completa, a ocorrência de um sistema de cobranças excessivas dos empregados. No processo, os julgadores usaram expressões que resumem o que nós provamos: o rigor exacerbado, o terror psicológico, a ameaça constante de demissão, a humilhação, o vexame. Coisas desse gênero é o que nós chamamos de assédio moral. É essa cobrança truculenta, essa exposição vexatória do trabalhador, que, infelizmente, desagou numa verdadeira pandemia de doenças psíquicas dos empregados do Banco Santander. Importante desse processo, que, até onde eu sei, é inédito, foi a utilização de dados epidemiológicos. Isso abre uma nova perspectiva, uma perspectiva altamente valiosa do ponto de vista da sociedade, porque ficou devidamente demonstrado no processo quanto a Previdência Social gastou com empregados do Santander. Empregados adoecidos por esse ambiente de trabalho tão agressivo à saúde. Então, a ponto de causar doença psíquica, esse empregado se afasta do trabalho, recebe o benefício da Previdência Social, benefício custeado, nós sabemos, pelo conjunto da sociedade. Então, foi possível quantificar esse gasto, e a decisão
se reporta, dialoga com a União, né, no sentido de que a União promova a cobrança para que o banco faça o ressarcimento do Tesouro Nacional daquilo que a Previdência Social gasta com essas práticas humilhantes, né, que tanto sofrimento e tanta doença causaram aos empregados do Santander. No processo judicial, a Justiça se posicionou no sentido de que esse descalabro não era intencional por parte do comando do banco. Não seriam práticas intencionais da direção do Banco Santander. O que a Justiça entendeu é que esse ambiente de assédio moral era decorrente das práticas dos gestores, tendo em vista o sistema de recompensas financeiras das metas. Então, o vilão ficou sendo o sistema de metas, em nome do qual as chefias fizeram toda sorte de maus tratos, praticaram toda sorte de maus tratos, conforme se comprovou no processo. Então, se não era deliberado, então por que o banco foi condenado? Porque cabe ao empregador zelar pelo ambiente de trabalho, zelar pela saúde, zelar pelo ambiente sadio. Então, o que se percebeu no processo, o que os juízes concluíram, é que o banco é culpado por uma ausência de atuação efetiva. É a culpa na escolha de gestores com semelhantes práticas. E é a culpa por não fiscalizar essa atuação das suas chefias. Então, a condenação repousa não na intencionalidade, mas na falta de uma atuação efetiva para extirpar essas práticas ilegais. Nós estamos vendo que a decisão está tendo uma forte repercussão na sociedade e nem poderia ser de outra forma. Não só porque o processo teve uma condenação em valores elevados, mas também porque o processo revela um tratamento das chefias dentro do banco, um tratamento profundamente desumano. E, ao chegar ao conhecimento da sociedade, os trabalhadores bancários de outros bancos poderão analisar e se comparar e verificar o que está ocorrendo no banco onde a pessoa trabalha e verificar a possibilidade de se comprovar e de se obter decisões judiciais que ponham fim a essa prática, que restabeleçam a dignidade da pessoa humana no seu ambiente de trabalho. Então, essa repercussão é grande e vai além, porque os trabalhadores de outros ramos da economia também vão fazer essa mesma análise, vão também se perguntar sobre o que está acontecendo, sobre a forma como são tratados, né, na empresa onde trabalham. E as entidades sindicais que têm um intenso compartilhamento, né, entre si, poderão também compartilhar experiências e buscar essa saúde, esse ambiente de trabalho sadio, rígido, né, favorável ao desenvolvimento profissional do ser humano, né? Então, é essa repercussão que eu espero, que eu acredito que é possível
E é para isso que o Ministério Público trabalhou ao ajuizar essa ação, e é nessa perspectiva que as entidades sindicais trabalharam para comprovar, em última análise, para extirpar as práticas negativas da categoria bancária. Assim como existem estratégias já conhecidas de estratégias de agressão, estratégias de assédio moral, também existem as estratégias para o trabalhador se defender dessas práticas. E a primeira coisa que a gente encontra nas cartilhas e nos manuais é: rompa o isolamento. Então, o antídoto é o trabalhador não se isolar, contar com seus colegas, procurar a entidade sindical, procurar o Ministério Público do Trabalho, e por esse caminho se chega à denúncia, se chega à responsabilização e se chega até à condenação judicial e ao ressarcimento e à indenização. No caso do banco, por exemplo, do Banco Santander, uma coisa que pesou nesse julgamento, que o tribunal levantou, é a grande quantidade de condenações individuais. Então, o banco sofreu inúmeros processos de trabalhadores que individualmente comprovaram terem sido vítimas de assédio moral. Então, essa estratégia individual de tantos empregados também depois desagou na ação coletiva como um fator agravante para a condenação do Santander. Esse processo ele teve uma sentença, que é uma decisão de primeira instância, onde o banco foi condenado, e agora foi julgado o recurso do banco contra essa sentença. Então, agora, o recurso foi julgado na segunda instância, que é o Tribunal Regional do Trabalho. No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, o julgamento ocorreu na primeira turma desse tribunal, e a sentença foi mantida. O recurso do banco foi negado. Daqui para frente, nós teremos o recurso muito provável, né? O banco já anunciou na sua nota que ele recorrerá, então o recurso será para o Tribunal Superior do Trabalho, onde será examinado por uma das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Então, essa decisão deverá ser objeto do recurso que o banco menciona, que vai interpor, e esse recurso se chama recurso de revista e remete o julgamento para o Tribunal Superior do Trabalho, onde nós acreditamos com serenidade que o tribunal manterá essa condenação. A prova, como eu disse no outro ponto aqui da nossa conversa, né? Existe uma prova robusta, não são meros indícios, é uma prova robusta, extensa e profunda de tudo aquilo que o tribunal considerou como inaceitável no relacionamento patrão-empregado.